E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai decodificar juntos a teoria geral dos recursos penais. O nosso objetivo aqui é esmiuçar exatamente como uma decisão de um juiz é contestada e quais são as regras super técnicas que governam todo esse processo. A complexidade dessas regras costuma ser a grande peneira nas provas mais difíceis e nos concursos públicos de alto nível. Então, dominar a anatomia das peças processuais e aqueles prazos fatais não é só um detalhe, é literalmente o que separa quem avança de quem fica pelo caminho. O nosso estudo de hoje vai organizar toda essa estrutura para você de uma vez por todas. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente começa com os princípios essenciais, passa pelo juízo de admissibilidade, os requisitos objetivos e subjetivos, os efeitos dos recursos, as regras de contagem de prazos e, para fechar com chave de ouro, aquela tabela definitiva de prazos que salva vidas na hora da prova. Então, vamos direto ao ponto número 1, os princípios essenciais dos recursos penais. Sabe por que os recursos existem? Bom, basicamente porque nós humanos falhamos. O sistema jurídico já trabalha contando com a possibilidade de erro do juiz. Por isso, a gente se apoia em princípios fundamentais como o duplo grau de jurisdição, que é o direito sagrado àquela segunda revisão. Temos também a taxatividade, ou seja, o recurso tem que estar ali, escrito expressamente na lei, sem invenção de moda. E a unirrecorribilidade, que é a regra de ouro de um recurso só para cada decisão. Mas olha só que detalhe de prova é importantíssimo, a fungibilidade. Basicamente, o sistema processual perdoa um erro honesto na hora de escolher a peça correta. Mas muita atenção, não pode ter má-fé e nem erro grosseiro. Erro grosseiro seria, por exemplo, meter uma apelação quando a lei grita por um recurso em sentido estrito e ainda por cima fora do prazo, né? Agora, se a própria doutrina jurídica diverge sobre qual é o recurso correto e o prazo da peça mais curta for respeitado, bingo, o sistema aceita a troca tranquilamente. Agora imagina a seguinte cena, só a defesa recorre de uma sentença condenatória. O Ministério Público aceitou a decisão e ficou quietinho. O que acontece? É aqui que brilha a maravilhosa regra da vedação a reformati impégios. Se só o réu recorreu, o tribunal lá em cima fica absolutamente proibido de piorar a pena dele. E faz total sentido, né? Quem está buscando o judiciário para melhorar a própria situação não pode, de jeito nenhum, ser punido pela iniciativa de recorrer. Resumindo a história, ou a situação do réu melhora significativamente ou fica exatamente na mesma. Piorar, jamais. Avançando para o nosso tópico 2, o juízo de admissibilidade. Gente, pensa no recurso como uma festa super restrita. Antes de entrar e curtir a festa em si, que seria discutir o mérito, provar a inocência, debater os fatos, tem que passar por um segurança gigante na porta. Esse segurança é o juízo de prelebação. Ele é totalmente cego para os fatos do crime. Ele só quer saber dos requisitos formais. O papel está certo? A pessoa certa assinou? Está dentro do prazo? Se a peça passa por esse segurança rígido, aí sim as portas se abrem para o juízo de mérito, que é onde a magia acontece, onde a culpa é pesada e o caso é realmente julgado de novo. Mas se o recurso tropeça logo ali na prelebação, a porta do mérito simplesmente nem se mexe. E o que esse segurança da porta exige? Vamos descobrir agora no tópico 3, requisitos objetivos e subjetivos, trazendo algumas dicas mnemônicas que são puro ouro para fixar a matéria. Para passar na análise objetiva, a técnica matadora para não esquecer nunca mais na hora da prova é lembrar da palavra POT, P-O-T. A letra P é de previsão legal, o recurso tem que estar desenhado na lei. A letra O é de observância da forma, tem que seguir o rito milimetricamente como o código manda. E o T, meus amigos, é de tempestividade. Aqui o bicho pega de verdade. Tempestividade é o respeito absoluto aos prazos. Perdeu por um único minuto no relógio do sistema eletrônico do tribunal, acabou. O recurso é considerado intempestivo. É um erro mecânico, frio e fatal que encerra completamente qualquer chance de discutir a justiça daquela condenação. Já do lado subjetivo, o mnemônico é ainda mais curto e direto, LI. A letra L representa a legitimidade, ou seja, quem está recorrendo tem autorização da lei para iniciar essa briga? É o Ministério Público? É a defesa? E a letra I é de interesse em recorrer. E preste bem atenção, o interesse jurídico aqui nasce da sucumbência, que é basicamente perder algo no processo. Não adianta nada achar a sentença filosoficamente feia ou discordar do tom do juiz. A parte tem que provar que aquela decisão final causou um prejuízo prático e palpável. Só um dano real justifica movimentar toda aquela máquina cara e complexa do tribunal. Tudo certo até aqui? Maravilha! Vamos mergulhar no nosso tópico 4, os efeitos dos recursos. Então, o recurso passou intacto pelo crivo do Pote e do Lee. E agora? O que acontece? Agora ele dispara consequências legais automáticas, que a gente chama de efeitos do recurso.
Existem 4 efeitos principais que transformam para valer o andamento do processo assim que a peça é protocolada, e cada um deles tem um propósito cirúrgico dentro da busca pela segurança jurídica. O primeirão da lista, e indiscutivelmente o mais universal porque está presente em todos os recursos, é o efeito devolutivo. O próprio nome já entrega a função, né? Ele devolve a matéria para o Poder Judiciário analisar de novo. Ele arranca o caso de uma instância e transporta para outra, reabrindo a oportunidade daquele julgamento inédito, completo e super minucioso. Enquanto o efeito devolutivo é a regra para todo mundo, os outros 3 são mais especializados. O efeito suspensivo funciona como um freio de mão de emergência. Ele congela a eficácia da decisão, impedindo que ela gere impactos no mundo real até que o recurso seja totalmente julgado. Tem também o efeito regressivo, que eu acho um mecanismo fascinante. Ele permite que o próprio juiz que deu a decisão pare, pense e diga: quer saber? Eu errei, vou me retratar, resolvendo o problema antes mesmo de subir para o tribunal. E por fim, o efeito extensivo. Esse atua como uma forte garantia de igualdade. Se um corréu ganha um benefício no recurso, esse benefício se estende aos outros que estão na mesmíssima situação. Claro, desde que o motivo da vitória não seja algo de caráter puramente pessoal. Certo, agora respira fundo e presta muita atenção porque a gente chegou no campo minado. Tópico 5, contagem de prazos e as armadilhas legais. Olha, se tem uma pegadinha clássica que derruba a gente super preparada, é essa aqui. Pelo amor de Deus, não aplique a regra do processo civil no processo penal. No crime, a marcha do tempo não para. Os prazos são calculados em dias corridos e contínuos. Aquela regra confortável e moderna do CPC de contar só dia útil e pular o fim de semana simplesmente não existe aqui. Muita gente escorrega feio porque leva a mentalidade civilista para a prova penal. Mas tem um motivo para isso. O processo penal lida com a liberdade e a vida humana. Então o relógio processual flui feito um rolo compressor, passando por cima de sábados, domingos e feriados intermediários sem piscar. Mas como a gente calcula isso de forma impecável? O Código de Processo Penal dá um passo a passo sagrado. Passo 1. Você exclui obrigatoriamente o dia do começo, que é o dia da intimação oficial. Nem conta esse. Passo 2. Passa a contar todos os dias seguintes sem interrupção e inclui o último dia como limite final. E aí vem o passo 3, que é a regra de proteção. Se esse último dia fatídico cai num sábado, num domingo ou num feriado com o fórum fechado, o prazo sofre uma prorrogação automática para o primeiro dia útil que vier logo na sequência. É vital notar também algumas exceções maravilhosas que fogem do senso comum. Por exemplo, o relógio para o Ministério Público não começa com uma mera assinatura, mas sim no momento exato em que os autos entram de fato lá na secretaria da instituição. Outro detalhe incrível é o tal do recurso extemporâneo. Imagina que bateu aquela ansiedade processual ou rolou uma estratégia ousada, e a peça foi protocolada antes mesmo da publicação oficial da decisão. E aí, perdeu por antecipação? Nada disso. Ao invés de descartar, os tribunais superiores consideram esse recurso super válido e absolutamente tempestivo. É o sistema premiando o excesso de zelo. E para amarrar tudo isso, vamos para o nosso tópico 6, a tabela definitiva dos prazos mais cobrados. Essa tabela aí consolida de forma brilhante os números que precisam morar na sua memória. Dá uma olhada. A janela para interpor embargos de declaração contra a sentença é rapidíssima, apenas 2 dias. Já para interpor uma apelação ou um recurso em sentido estrito, o famoso rese, o padrão é mais generoso, são 5 dias. Mas a grande armadilha mora ali no prazo das razões recursais. São 8 dias para fundamentar a apelação, contra curtíssimos 2 dias para o rese. As bancas examinadoras adoram inverter exatamente o 8 e o 2 nas questões para testar a sua atenção. Ah, e não esquece o rito excepcional da carta testemunhável. A contagem dela é em horas, 48 horas, provando como a estrutura dos prazos penais é cheia de assimetrias. Tá, mas e se, na prática, esses prazos rígidos ou a regra do pote do LI forem ignorados de maneira displicente? O que acontece? Rola severa extinção anormal do recurso, quando a peça é protocolada fora do prazo ou quando falta o pagamento obrigatório das custas processuais, o que a gente chama de deserção, não tem segunda chance. O direito à revisão morre na praia, perece imediatamente. Os desembargadores e ministros sequer vão ler uma única linha da argumentação. O mérito fica intocável. E tudo isso deixa um pensamento bem profundo no ar para a gente encerrar. Se um simples erro matemático ou um equívoco de calendário de um único dia pode silenciar permanentemente um pedido de liberdade ou de justiça, será que a engrenagem fria do rito processual e da burocracia é, no fim das contas, muito mais poderosa do que a própria verdade dos fatos?
É uma provocação contundente para a gente lembrar da imensa responsabilidade de operar essas regras. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima análise.